Seus traumas não podem seguir sendo motivos de paralisação. Eu tenho várias histórias que eu poderia contar para vocês sobre isso. Minhas, de outras pessoas que foram passando na minha caminhada. Vou começar por uma história. Eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo na minha casa, depois ela foi trabalhar na minha empresa e ela virou uma amiga pra vida. E aí eu falo que é sobre, às vezes, um diário de traumas. Esses dias até brinquei que apareceu um meme. Eu e a minha amiga poderíamos gravar um podcast tomando café e falando sobre os nossos traumas. E aí eu brinquei pra ela, a gente só não faz esse quadro porque eu não tomo café. Brincadeiras à parte, voltando. E essa pessoa que trabalhou comigo por muito tempo na minha casa, depois foi pro meu escritório, se tornou uma amiga pra vida. Eu lembro que quando ela trabalhava na minha casa, eu sempre queria fazer o gesto de botar o crédito no celular dela, porque de vez em quando ela tava sem e ela saía pra rua com as minhas filhas e eu queria falar. Não, é porque eu não tenho. Eu falei, tá, então me fala a operadora do teu celular que eu quero colocar. Não, mas eu não quero. Eu falei, não, mas você não tá entendendo, não tem opção de não querer. Eu quero colocar, porque eu quero me comunicar e eu não posso te obrigar que você tenha as condições adequadas pra gente se comunicar quando você estiver na rua com as crianças, tudo bem. E aí insistia. Às vezes eu queria presenteá-la com algo, ela era muito resistente a receber. Que, aliás, isso é um tema também. A maioria das pessoas não sabe receber, não está pronto para isso. Então ela tinha dificuldade de receber, estava sempre relutante, e aí um dia numa conversa, aliás, uma conversa muito bacana que a gente teve, uma roda de conversa no escritório, falando sobre evolução, sobre carreira, sobre um monte de coisas, inclusive desenvolvimento pessoal, traumas, etc. Nessa roda ela trouxe pra gente que ela não sabia receber porque ela teve uma líder que ela trabalhou com ela por muitos anos e que ela sempre fazia uma via de mão dupla, uma servindo a outra e ela presenteava, ela ajudava, ela fazia muitas coisas para ela. Mas no primeiro não que ela precisou falar para essa líder trouxe à tona e jogou na cara, esse é um termo que as pessoas usam muito, né? Jogou na cara dela todas as coisas que ela havia feito por ela no decorrer dessa parceria aí de trabalho e ela, no inconsciente dela, ela entendeu que seria assim daqui para frente, né? Que todas as pessoas dariam coisas para ela ou a presenteariam, facilitariam alguma coisa na caminhada dela, mas sempre com algo em troca ou sempre deixando ali a pessoa como refém. Mas eu acho que uma ferida passada não pode ser motivo para a gente seguir com esse trauma, para a gente seguir não sabendo receber, porque muitas vezes a gente fala que não recebe, ou que as pessoas não nos reconhecem, mas muitas vezes a gente não sabe receber. E isso a gente encontra nos pequenos detalhes do dia a dia. E muitas vezes as pessoas não sabem ser servidas. Eu já fui essa pessoa que não sabe receber, que não sabia ser servida, e eu fui aprendendo com isso, que não sabe ser elogiada. Muitas vezes isso é uma mancha na nossa autoestima que a gente precisa observar e aos pouquinhos ir trabalhando isso, né? Então, em simples gestos, como por exemplo, às vezes você vai com uma mala pesada para um aeroporto, para alguma coisa, e aí o próprio Uber que está ali para isso oferece ajuda para colocar a mala e você, não precisa, eu consigo. E não é só sobre se você consegue ou se você não consegue, é claro que você consegue, mas é sobre você aceitar que as pessoas façam atos de gentileza, que as pessoas te ajudem, que as pessoas te presenteiem, porque você merece. E quando a gente traz essa consciência do merecimento, da gente saber receber as coisas, o universo inteiro se abre e começa a entender que a gente já entendeu a lição e que a gente está pronto para receber, que a gente está pronto para ser gratificado, que a gente está pronto para aparecerem pessoas nos nossos caminhos aliviando a barra para nós. Um outro episódio também foi de um cara que trabalhou comigo muitos anos, ainda trabalha, e ele virou meu sócio. No começo da nossa empreitada juntos, eu lembro que ele travava muitos trabalhos, ele não entregava, e eu entrega, e ele não entregava, e nesse mesmo dia, nessa roda de conversa, ele falou que ele não entregava as coisas, e ele aprendeu isso comigo. Eu falava assim pra ele, é melhor feito do que perfeito, mas não quer dizer que é melhor feito de qualquer jeito do que perfeito, não é sobre isso, mas quer dizer o quê? Que muitas vezes o perfeccionismo é um jeito de travar a gente, é um jeito de sabotar a gente de fazer as entregas. Então é claro que você pode fazer uma coisa na melhor condição que você tem para fazer, para entregar naquele momento, mas que depois você pode entender mais sobre isso, você pode ir aperfeiçoando o processo cada vez mais. Mas não estar perfeito, não ter todas as condições que você precisa, não é um bom motivo para você travar uma entrega, para você deixar de fazer. O perfeccionismo, por muitas vezes, é uma coisa que nos atrapalha. Quantas pessoas deixam de começar um negócio porque não estão nas condições perfeitas? Ah, então quando eu tiver o dinheiro suficiente, o ambiente suficiente, isso não vai acontecer. Nunca há o cenário perfeito para você começar qualquer coisa que seja. Há uma crença limitante das pessoas que falam assim, né? Que é errando que se acerta. E o Joel J, uma vez, desmistificou isso de uma forma que me marcou muito.
Não é errando que se acerta, é acertando que se acerta. Você já viu alguém aprendendo a fazer um bolo? Ah, eu errei. Ah, aprendi. Nossa, ficou perfeito. Então eu vou replicar esse erro no bolo. Não, é acertando que se acerta. Você faz o bolo 3 vezes e erra 3 vezes. Na quarta vez, quando você acertar, você fala, acertei a mão, foi desse jeito que funcionou e você vai passar a replicar. Então não é errando que se acerta, é acertando que se acerta. E como é que se acerta? Tentando, tentando e tentando. Eu, por exemplo, quando comecei a empreender, eu tinha muitas coisas que eu não sabia. Mas eu ia por curiosidade, pesquisava, trocava com pessoas. Nunca tinha feito muitas coisas, a maioria das coisas, aliás, de quando eu comecei a empreender para cá, eu fiz todas pela primeira vez, tentando, errando, acertando, melhorando, ousando. Eu brinco que eu nunca falei para um cliente que eu não sabia fazer uma coisa. Então, o dilema para mim sempre foi: aquilo que eu sei fazer, eu faço. Aquilo que eu não sei, me dá 5 minutos. Então, eu gosto de pessoas que eu falo assim: vamos fazer tal coisa? E a pessoa não vem com empecilho, com desculpa, mas eu não sei fazer, mas eu não consigo, mas eu nunca fiz, mas como que vai ser? A pessoa fala, vamos. E juntas a gente vai pensar depois como é que a gente vai resolver essa coisa, como é que a gente vai fazer. É para isso que os estudos, é para isso que a internet está aí, com o Google, YouTube, inteligência artificial, um tanto de coisas que muito antigamente não existiam, em que as pessoas desenrolavam coisas. Vocês já pensaram hoje como as pessoas estão preguiçosas para evoluírem, para saírem da caixa, se elas fossem daquela época que as pessoas tinham que ir numa biblioteca e pesquisar livro e abrir e folhear milhões de páginas, não ia sair nada. Então, recurso para as coisas acontecerem a gente tem. Então, e você? Quando é e como é que você vai deixar os seus traumas para trás e vai saber que eles não servem mais de amuleto para você continuar caminhando? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com as pessoas que precisam sair da caixa, que precisam empreender, que precisam se desenvolver pessoalmente, profissionalmente e deixem aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Até a próxima!